tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã que está acompanhando mais um programa essencial que tem a alegria de chegar ao seu lar, ao seu coração, ao seu trabalho, aonde você está. Hoje nós vamos dar continuação ao programa falando sobre o Ano Santo da Misericórdia, ano convocado por Papa Francisco, que teve início no dia 8 de dezembro e vai se estender até o dia 20 de novembro de 2016, tempo propício para voltarmos para o Senhor, para realmente fazermos um verdadeiro exame de consciência constante na nossa vida, para que sejamos sempre em paz com o Senhor e com o nosso próximo. E para continuarmos este assunto, está conosco mais uma vez Padre Carlinhos. Seja muito bem-vindo ao programa Essencial. Obrigado, Ricardo, pela acolhida. Sempre um prazer poder dispor aí um pouco do tempo para este momento de evangelização, colocar-nos sempre a serviço. E saúdo a todos na paz, na alegria que vem do Senhor, Ele que nos ama profundamente. No último programa, Padre, nós falávamos sobre as indulgências. Então, para a gente pegar um gancho, eu gostaria de pedir que o senhor trouxesse novamente este assunto, para que a gente possa, então, continuar falando do Ano Santo da Misericórdia. Então, sim, no último programa nós abordávamos essa questão, das indulgências, fruto da passagem pela Porta Santa, que nos lembra, então, a vida do cristão que passa pelo Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tendo esse cristão, esse católico, buscado o sacramento da reconciliação, ele então pede a indulgência para ele ou para um fiel falecido que ele, segundo o seu desejo, queira pedir a Deus a indulgência àquele fiel falecido. Então, me sirvo aqui de um texto muito profundo do cardeal Orani, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Então a indulgência ela tem tudo a ver com a nossa reconciliação, com os pecados que nós cometemos. Na linguagem comum, vai dizer-nos Dom Orani, do cotidiano, indulgência significa a capacidade de perdoar, de passar por cima do mal feito ou até mesmo do mal recebido. Indulgente é quem teria direito de exigir reparação, mas prefere apagar o erro num ato de confiança e generosidade em relação a quem errou. E uma das marcas do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia é justamente essa capacidade, ou deixar bem aí ressaltado pela Igreja, e ela praticando, mas que também os fiéis também pratiquem o perdão. Usando ainda novamente um texto que eu acho que me tocou profundamente, do cardeal Orani. Quando perdoo, é meu coração, é minha mente que ficam livres da amargura. É tão triste, Ricardo, quando a gente não consegue perdoar ou quando a gente depara com uma pessoa que vive na amargura daquele mal alimentado, daquele mal cultivado no seu coração. Pois o amargor, a amargura cultivada, é mal-estar e corrói a vida. Perdoar, olha que bonito, é varrer da memória o episódio que um dia nos machucou de forma tão cruel. A sabedoria africana se expressa o seguinte: faze como a palmeira, atiram-lhe pedradas e ela deixa cair suas tâmaras. A gente às vezes faz isso com as mangueiras, Vê manga madura e joga pedra e a mangueira nos devolve uma manga madura. Ou um ditado no Brasil, se diz o seguinte, olha que beleza também: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Sê como o sândalo, que é uma árvore, que perfuma o machado que o fere.
Então essas imagens servem para nos falar da misericórdia. Recebo o mal, mas sou capaz de relevá-lo. Deus é indulgente para conosco. E a igreja, ela apenas concede. Ela dá aquilo que Deus é, indulgente e bom, misericordioso, capaz de nos perdoar. Mas sejamos também nós indulgentes com os nossos irmãos e irmãs. Que coisa linda, Padre. E quem são e o que fazem os missionários da misericórdia? É uma prática também presente, convocada pelo Papa Francisco, onde ele enviará padres assim habilitados e pede-se até dentro lá das práticas e das atividades do Ano Santo da Misericórdia, que padres se ofereçam para serem esses missionários da misericórdia. Serão enviados nas dioceses do mundo inteiro, pelo Papa Francisco, com autorização dele para perdoar, às vezes, pecados reservados à Santa Sé. Tem se propalado, divulgado, aí a imprensa disse muito, né, por exemplo, a questão do pecado do aborto, né? E aqui no Brasil, nós padres sempre tivemos essa concessão, e lembro-me aqui com saudosa memória, isso não foi tirado pelo nosso atual bispo, Dom Lanza, mas o Dom Geraldo, quando dava a provisão, que é um documento que a diocese emite, assinado pelo bispo, permitindo o padre então exercer o seu pastoreio numa paróquia, na provisão vinha escrita: está o padre autorizado a perdoar os pecados reservados ao bispo. Nenhum desses pecados é o pecado do aborto, né? E graças a Deus, nesses 18 anos de ministério, nunca deixei de perdoar este pecado, porque a gente vê a dor na pessoa que assim o cometeu. E eu, quase com uma frase enfática, um argumento assim firme, Ricardo, eu digo àquela pessoa, quer seja a mãe, quer seja o pai, que também o homem, quando ele consente, ele aconselha, ele ajuda, ele está em pecado, também deve confessá-lo. Não somente aquele peso sobre a mulher. Eu digo, meu irmão, minha irmã, uma coisa eu te asseguro: a lembrança desse pecado nunca sairá da sua mente. Mas com maior convicção, eu lhe dou a certeza que Deus hoje o perdoa. Então, viva a certeza do perdão de Deus e tente esquecer as lembranças do teu pecado. Tá certo? Essa é a verdadeira misericórdia de Deus, capaz de tudo perdoar, e espera que nós também, assim, nos perdoemos mutuamente. O tempo passa muito rápido, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas continua aí que o assunto vai voltar também. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa essencial com o tema O Ano da Misericórdia, com a presença do Padre Francisco Carlos, aqui da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Padre, o que são as obras de misericórdia? Então, mais do que sermos beneficiados pela misericórdia de Deus, né, o Papa e a Igreja pede-nos que nós sejamos também portadores ou transmissores
né, da misericórdia do Pai. E volta aí, que podia às vezes parecer, Zélia, Ricardo, e aqueles que nos assistem, que devido a tanta mudança na vida da igreja, que hoje pouco se fala, ou quase não se fala mais sobre as obras de misericórdia. E a igreja propõe-nos 14 obras de misericórdia, e todas ao alcance de uma criança que tem a sua responsabilidade. E essas 14 obras, elas se dividem, me perdoem por fazer aqui a leitura, porque eu não vou saber de cor, né? São 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Vamos, primeiramente, então, às 7 obras de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos e enterrar os mortos. Como eu disse, essas corporais, alcance de todos, inclusive de uma criança. E aí mostra, por exemplo, olha, até um copo, Jesus disse no Evangelho, até um copo d'água dada em meu nome não ficará sem recompensa. Isso mostra como nosso Deus é indulgente, como Ele está próximo de nós, numa pequena atitude, que é você, por exemplo, se a gente chega num bar, pede um copo d'água, às vezes a pessoa fala assim, pode ser da torneira? Você não é capaz de tirar lá do filtro ou do galão de água, né? Quer da torneira. Então, dar com misericórdia um copo d'água não ficará sem recompensa da parte do Pai. E as 7 obras de misericórdia espirituais. Olha só, também ao alcance de uma criança. Dar um bom conselho, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, suportar com paciência as fraquezas do próximo, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam, rezar pelos vivos e pelos mortos. Também todos nós. Está ao nosso alcance. Dou um exemplo aqui, por exemplo, uma criança. Ela pode dar um bom conselho? Claro. Se lá na escolinha, no recreio, vê um coleguinha falar o nome feio, pode falar, por favor, não fale o nome feio. Não xingue assim. Está dando um bom conselho. Está praticando uma obra de misericórdia espiritual. Dar bom conselho, né? Aconselhar os que erram, né? Chama-me muita atenção aqui a quarta, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Às vezes me dói ou me custa, né, suportar a lentidão, a fraqueza do outro. Mas eu tenho que me perguntar também, será que o próximo também não sofre, não liga? Eu não custo ao meu próximo suportar também as minhas fraquezas? Porque às vezes a fraqueza do próximo é pesada para mim, mas e as minhas ao próximo? Então as obras de misericórdia, quer as corporais, quer as espirituais, estão ao alcance de todos nós. E tem dioceses e tem igrejas que estão propondo uma obra de misericórdia para cada mês. Por exemplo, dar um copo d'água no mês de janeiro. Então ter esse gesto de ternura, né? Ou que der um abraço, dar um sorriso, isso é uma obra de misericórdia corporal. Padre, as peregrinações têm um papel importante neste ano santo? Antigamente, Zélia, quando não havia nas dioceses e próxima dos fiéis as portas santas, só lucrava as indulgências quem fosse a Roma, por ocasião do Ano Santo. Então, até nesse planeta tão populoso, no Brasil já passamos, ainda li essa semana, mais de 204 milhões de brasileiros e brasileiras, né? Imagina se 70% desses resolvessem peregrinar a Roma. Um país, né? Então, as peregrinações agora estão mais próximas de nós. Todo fiel, aqueles que nos assistem fora de Poços de Caldas, se você tem parentes e nos assiste e sabe que a pessoa é piedosa, católica, convide-a para vir a Poços de Caldas, peregrinando ou a pé, se vem de Botelhos, de Campestre, Bandeira do Sul,
Quantos que vão daqui a Aparecida por 5, 6 dias? Você tem a possibilidade de lucrar a indulgência também em Aparecida, mas também aqui em Poços de Caldas, fazendo uma peregrinação. E qual a marca da peregrinação? Ressaltar aquela marca da nossa fé. Nós, pela fé, membros da igreja, peregrinamos até Deus. Então, peregrinar a um santuário, peregrinar à Basílica, peregrinar a Roma. De onde vem a palavra Romaria? Daí Roma. Roma ia. Eu vou a Roma. Tem o sentido do peregrino, de peregrinar-se àqueles santuários que a igreja assim nos propõe. O Ano Santo é importante também para outras religiões, padre? Mais uma vez, um gesto não somente do Papa Francisco, mas todos os jubileus, todos os papas sempre fizeram aí uma chamada, uma correlação com as outras religiões. Então ele não é só para o cristianismo, mas com as outras duas religiões monoteístas, o judaísmo, e aí nós vamos lá no Antigo Testamento dizer, né, a misericórdia relaciona-se com o judaísmo, como nós podemos observar no Antigo Testamento, em que a misericórdia de Deus é evidente. E também a misericórdia nos relaciona com o islamismo, com os nossos irmãos muçulmanos, que atribui ao Criador os nomes de misericordioso e clemente. Então, a resposta é sim. A misericórdia, o Ano Santo, relaciona-se com as outras religiões, porque a misericórdia de Deus, ela ultrapassa os limites, os confins da terra. Onde há uma pessoa que busca de forma piedosa e temente, de bom coração a Deus, que é clemente e misericordioso, assim ele é contemplado, ele é acolhido. Nós precisamos ir para um breve intervalo, mas me vem ao coração, o padre falava no programa anterior que neste ano de 2016, durante o ano da misericórdia, a igreja nos propõe o evangelista Lucas. Correto. O evangelista que, mais do que os demais, nos convidam a contemplar a misericórdia de Deus. Ele que nos traz o Filho pródigo. E sempre que nós pensamos em misericórdia, nós trazemos à nossa mente a imagem do Filho que volta para os braços do Pai. Mas o padre também dizia, e me chamou muito a atenção, a parábola da ovelha, deste Deus que não só aguarda que nós venhamos a Ele, mas que vai ao encontro, que vai em busca daquela ovelha que se perdeu. Então, que nós possamos perceber o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós, que somos pequenos, e é exatamente essa a característica da misericórdia, a nossa pequenez, a nossa miséria diante da grandeza do amor e da compaixão de Deus. Que nós possamos realmente ir olhando para dentro de nós, nós vamos voltar para um terceiro e último bloco, mas que a gente possa já encontrando o meio de pessoalmente nos encontrarmos e vivenciarmos esse ano da misericórdia. Até daqui a pouco. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial, falando sobre o Ano da Misericórdia. Padre Francisco, o Ano da Misericórdia volta-se somente para o interior da igreja ou tem a parte social também?
Com as obras de misericórdia que nós abordávamos no bloco anterior, está claro que o Papa preocupa-se não somente com a prática interna da igreja, mas também, sim, acolher, levar misericórdia, amor, socorro, auxílio, de forma concreta aos nossos irmãos na sociedade, principalmente aqueles que estão afastados de Deus. E o Ricardo abordava também a questão da parábola da ovelha perdida. Quando se dizia, estava dizendo no bloco anterior, eu refleti aqui. Por que somente, às vezes, o pastor que precisa ir atrás da ovelha perdida? No caso aí, o padre. Será que você, Ricardo, você, Zélia, tantos católicos aí nas nossas comunidades não têm também a dimensão pastoral? Por que não trazer o leigo, trazer um irmão também para o interior da igreja, para experimentar a misericórdia de Deus? Mas nessa questão da sociedade, Zélia, o Ano Santo da Misericórdia, o Papa, no parágrafo 19 da bula Misericórdia e Vultus, o rosto da misericórdia, ele vai dizer principalmente também nessa questão da sociedade. Vejamos o que ele nos fala aqui. O meu convite à conversão dirige-se com insistência ainda maior àquelas pessoas que estão longe da graça de Deus. Por exemplo, pessoas que pertencem a grupos criminosos, que ambicionam desmedidamente o dinheiro. Para o vosso bem, vai dizer o Papa Francisco, peço-vos que mudeis de vida. Peço-vos isso em nome do Filho de Deus. Não caiais na terrível cilada de pensar que a vida depende do dinheiro. Um outro convite, o mesmo convite, diz o Papa, quero que chegue às pessoas faltoras ou faltosas ou cúmplices de corrupção. Olha como que o Papa diz sobre a corrupção que nós vemos aí assolar vidas no nosso país e no mundo inteiro. Corrupção, esta praga putrefata da sociedade, é um pecado grave quebrado aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. Para erradicar a corrupção da vida pessoal e social, são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência com o dinheiro público, juntamente com a coragem da denúncia. Insiste o Papa, Deus não se cansa de estender a mão, está sempre disposto a ouvir e eu também estou, tal qual os meus irmãos bispos e sacerdotes. Então, aos corruptos, ele pede, basta acolher o convite à conversão e submeter-se à justiça, enquanto a igreja oferece misericórdia. Então, um convite social, nessa questão aí dos crimes organizados, da busca doentia pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, além do necessário. Vemos aí esses escândalos, né, com Petrolão, com tudo que vemos investigados aí. Porque não estou dizendo que são corruptos, mas se assim a justiça do homem disser que sim, busquem a justiça divina para assim serem reconciliados com ele. Padre, algumas pessoas podem pensar que porque o Papa decretou o ano da misericórdia, nós não devemos mais nos preocupar com a justiça divina e achar que quem rouba pode continuar roubando, quem mata pode continuar matando, sobre também o aborto. O que o senhor fala a respeito disso? Então, a misericórdia divina não é relaxamento, não é permissivo, tudo agora então está liberado, está permitido, basta depois eu apelar à misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas também é justo. Aliás, ele só é misericordioso porque ele é justo. Então ele sonda na sua justiça, na sua misericórdia, o fiel, a reta intenção do nosso coração. Mais do que fiel, aí a reta intenção do nosso coração. E não é num sentido, então, porque está decretado, e a misericórdia de Deus existe desde os primórdios da humanidade. Quando Deus, assim, vendo a desobediência dos nossos pais no paraíso,
o seu coração já condoeu-se de misericórdia, que é o amor na miséria. É o amor quando ninguém seria capaz de amar, Deus vem ao nosso encontro. Então, dizer que posso continuar roubando, posso continuar matando, vou abortar porque depois eu peço perdão, então aí é abusar da misericórdia, é brincar com a justiça de Deus, é não trabalhar um sincero e verdadeiro arrependimento, porque Deus conhece as nossas intenções e o nosso coração. Então, longe de abusar da misericórdia de Deus, mas a misericórdia dele deve despertar em nós o verdadeiro sentido da vida cristã, que sem arrependimento nós não vivemos a nossa real condição de cristãos. Então, que Deus, nosso Pai, possa realmente ser, ou nós possamos verdadeiramente experimentar a misericórdia de Deus, arrependendo dos nossos pecados, buscando uma prática de vida cristã correta, nova, e essa alegria, tendo experimentado essa misericórdia de Deus, apossará do nosso coração de uma vez por todas. Bom, Padre Carlinhos, é sempre uma alegria ter o Senhor conosco aqui. A sua presença sempre enriquece de uma forma maravilhosa o programa Essencial. Então, muito obrigado mesmo. Gostaria de pedir que o senhor fizesse uma última consideração, uma mensagem de fato para quem está nos assistindo e que de repente assistiu só esse programa, não achou outro, mas uma mensagem geral sobre o ano da misericórdia e nos desse a sua bênção. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Zélia, pelo convite. Às vezes, perdoe-me por, às vezes, não termos mais tempo disponível para isto. Ressaltaria, eterna é a misericórdia de Deus. Deus que sempre agiu com as quedas, as infidelidades do seu povo no Primeiro Testamento, em Jesus Cristo, tirou o véu que cobria esse rosto da misericórdia do Pai, que é Jesus. Então Jesus aproximou-se de nós e Ele pede que nos aproximemos tanto de Deus quanto de nossos irmãos. Busquemos então, não só nesse ano santo da misericórdia, mas seja um ano vivido de forma intensa, para que depois, tendo encerrado o ano da misericórdia, lá no 20 de novembro de 2016, continuemos nós sendo misericordiosos como Pai. E é justamente a misericórdia de Deus, Ricardo e Zélia, a misericórdia do Pai que vai encher as nossas igrejas. Não que elas estejam vazias, mas a abertura da Porta Santa, eu disse isso, qual é a alegria de um pai? Que os filhos voltem para a sua casa. Eu vejo isso na casa do meu pai, quando os filhos estão reunidos. Os casados trazem os filhos, os netos. Então, a alegria do pai e da mãe é ver a sua casa cheia dos seus filhos. E não é menos a alegria de Deus. Então, nesse ano santo da misericórdia, busquemos nossas comunidades. Façam a boa confissão. Passem pela Porta Santa. Busquem indulgência. Busquem praticar os passos, ou dar os passos para que vocês lucrem as indulgências, quer para você, quer para o fiel falecido. E que Deus, nosso Pai, em seu Filho Jesus, possa acumular-nos de graças e misericórdia, e que Ele sempre nos abençoe. E, não menos também, perdoe-me pelo esquecimento, de acorrermos a nossa Mãe querida, a Mãe da Misericórdia, que ela no passado, a nossa caminhada na terra, ela nos mostre o seu Filho Jesus. E sob a intercessão, então, da bem-aventurada Mãe da Misericórdia, a Virgem Mãe, desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
apresente situações que te façam pensar em tudo abandonar. E mesmo que as lutas tentem hoje te impedir,